Sobre nível de tensões e natureza de esforços mecânicos, elas estão ligadas uma com a outra? Ou é totalmente Ó, diferente? não pode estar ou não, tá? Nível de tensão de material, né? Por exemplo, existem alguns fenômenos que tem material que suporta e tem material que não suporta, independente da natureza dos esforços mecânicos. Por exemplo, tem alguns materiais que sofrem um tipo de degradação chamada corrosão sob tensão. Então eu tenho um material, vou dar um exemplo, um MyZ 4130, temperado e revenido. Esse material, por exemplo, ele pode ter 80 kS de resistência, pode ter 100, 110 kS de resistência. Acima de 100 é material muito resistente, tá, gente? Material muito resistente. Então você consegue fazer isso através de têmpera e de revenimento. Esse material é um aço liga, cromo molibdênio. Esse material ele tem uma resistência mecânica incrível, suporta tensões bem altas. Mas se eu tiver um nível de H2S, ou seja, em ambiente ácido, em alta concentração, esse material ele rompe igual manteiga. Olha só, CST, corrosão sob tensão. Para ela acontecer, eu tenho que ter três fatores coincidentes. Eu preciso de um meio corrosivo, eu preciso que esse material tenha suscetibilidade à corrosão sob tensão e eu preciso da tensão. A tensão não tem jeito, às vezes é a imposição do meu processo. Às vezes, no meio, eu tenho H2S, não tem jeito. O componente que está ali dentro, por exemplo, o petróleo, dependendo de onde que ele está saindo, ele tem alta concentração de H2S e de CO2. CO2 em meio aquoso, ele vira H2S. No caso do pré-sal, tá, gente? O poço no pré-sal tem alto índice de CO2, né? Em meio aquoso, ou seja, se eu tiver água no meio, se eu tiver umidade no meio, esse CO2 misturado com a água acaba formando H2S. Então, não adianta. O meio faz parte do processo, não tem jeito. A suscetibilidade é algo do material. Eu falei, o material IZ 4130, né? É um aço liga, cromo molibdênio, ok? Esse aço ele tem uma suscetibilidade ao H2S. Então, eu tenho meio. O meio onde ele está, tem o H2S, que é altamente ácido. E tem a tensão, ou seja, uma tubulação, ela sofre a tensão da própria pressão interna, no caso de uma tubulação. Então, eu tenho meio, eu preciso de um material resistente para suportar a tensão. A tensão é existente dentro do meu sistema. E aí, o que fazer? Tá? Eu tenho como retirar o meio? Não tem. Eu tenho como retirar a suscetibilidade desse material? Não tem. É uma característica dele, ok? Eu tenho tensão no meu sistema? É uma imposição do meu sistema. Se eu conseguir anular algo aqui, só um deles, por exemplo, eu tirei a suscetibilidade. Pronto. Não vai haver corrosão sob tensão, se eu tiver só o meio de tensão. O que a gente faz para resolver esse problema? Eu posso pegar esse 4130 e revestir com Inconel 625, que é uma lígua de níquel. Então fui lá, fiz uma deposição de solda no interior do tubo, tá? Com outro material, que é Inconel 625. O que eu fiz? Eu tirei a suscetibilidade. Por quê? Porque o meio vai entrar em contato agora com o Inconel 625. Ele não vai conseguir entrar em contato com 4130, porque eu revesti o tubo internamente com depósito de soldagem e criei uma camada de Inconel 625 dentro dele. Vai existir a corrosão sob tensão? Não.